É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guache, hoje eu vou passar a palavra direto pro BD, porque ele tem algo a falar. Bem, primeiro eu vou falar do Paysandu, começamos com uma certa dificuldade, quadrangular final da Série C, mas ainda acredito que a gente vai voltar para B, vai voltar para A, vai voltar para Libertadores, tudo é uma questão de tempo. Quanto à nossa aposta, André, antes de falar da aposta... Vou publicar no Instagram, eu sou um cara de palavra, eu cumpri. Inclusive, você que propôs a aposta. Questão da proporcionalidade, cujo prêmio você vai ter que ganhar 38 rodadas para receber o mesmo prêmio, que no caso foi uma rodada. Eu tenho aqui um recado assim, olha, algumas pessoas que você conhece, vou pegar aquele lista aqui, ó, Fábio Prete, Marcelo Bressan, Alexandre Miguel, Rodrigo Cardoso, nossa, Fabrício Busato, nosso médico. Sábado. Bem, enfim, isso aqui é uma pequena... Tem muito mais aqui de pessoas pediram para eu lhe lembrar que... Bem, foi a 7ª vitória seguida, né, lá dentro do Engenhão. Mas, de qualquer modo, eu tenho cuidado de falar de Botafogo. Eu já falei, meus 2 avós eram Botafogo, então eu vou só colocar nessa situação que deu a lógica, o campeão da Libertadores, o tricampeão. Tá certo. Entendeu? Que está ainda Tem que ouvir agora. Eu só vou responder com uma coisa, com uma simples imagem. O quê? Assim, ainda. Tá certo. Tá bom? Foca aqui, por gentileza. São 11 pontos acima. Só mudou um ponto. Bem, no caso, valeu uma aposta Miguel, que valeu o brasileiro. Ele falou meio assim... Não, são 3 pontos, porque o Flamengo diminuiu 3. Eu falei, não, mas a gente só pensa no segundo colocado. Deixa o povo brigar aí embaixo, fica tranquilo, tá? Focou legal aqui, né? Já falei que eu torço pro Botafogo recuperar, mas agora o foco tem que gastar energia no Paysandu pra ver se a gente sobe esse ano. Mas é isso, galera. Perdeu, tem que aguentar. Tem que aguentar, não tem problema não. Não, tá tranquilo. Eu fui light, fui o mais light possível. Atuei com procuração dos outros. Pra mim, eu sou mais seguro. Tá certo, um abraço pra essa galera aí. Valeu. Que ficaram me zoando desde sábado. Ficou sábado e domingo ali, ó. Gastando. Que tudo, até casal de namorados, amigo meu. Enfim, vamos devagar. Tem problema não, tem problema não. Pessoal, parte 3, algumas pessoas ficaram me perguntando por que parte 2, porque só lembrando que lá no 7º episódio, quando a gente ainda não gravava o vídeo, né? Era ainda áudio. Era só o podcast. Era só o podcast, né? Não é a mesa cast. Porque a gente tá evoluindo, né? Daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Um estúdio, né? Um teatro. Exato. E aí a gente tinha feito um episódio sobre juiz de garantias antes, depois da decisão liminar do Fux, à época. Tinha tido a decisão do ministro Toffoli e do ministro Fux, posteriormente. E a gente fez alguns comentários e agora, por isso que a gente colocou parte 2 e parte 3 agora, juiz de garantias, porque a gente já fez, o 3º episódio que falamos sobre juiz de garantias. Eu acho que vai ser uma constante aqui, né? No começo a gente falou sobre juiz de garantias, falamos sobre audiência de custódia, falamos sobre acordo de não persecução penal, então talvez alguns temas a gente tem que voltar, revisitar. Por quê? Porque de lá para cá se alteraram aí alguns entendimentos, houve alteração legislativa, então eu acho importante até a gente fazer essas atualizações assim. Mantendo aqui aquele compromisso nosso de tentar trazer um julgado importante, né, dos tribunais superiores, em temas de penal e processo penal. A gente fizemos uma primeira grande série sobre o Tribunal do Júri, e falávamos sobre aquela preocupação da postura do juiz no plenário, sim, a preocupação que temos que ter com a utilização de algemas e tudo mais. Então essa semana teve uma decisão importante, publicação do dia 30/8 de 2023, o agravo regimental em HC 809-916, processo 2023-00886640 de Santa Catarina, 6ª turma do STJ, que negou uma arguição de nulidade porque o réu permaneceu durante o júri com aquele marca-passo, que é aquela algema de pé, né? Quer dizer assim, nós temos uma preocupação de, como regra, o júri não estar nem o réu algemado, né?
porque nós já tivemos alguns julgamentos anulados em razão disso, por conta da influência negativa que é feita aos jurados. Os jurados são juízes leigos, como a gente tem costume de chamar, não de forma pejorativa. Por Mas conta lembrando que na própria lei está expresso que só não pode se fazer menção à algema. Temos não lá agora a súmula vinculante, né, exato. vinculante que fala, Exato. Mas então, é exatamente isso. Significa, a pergunta é, o questionamento é, o réu não pode estar algemado no júri? Não, a regra é que ele esteja sem algemas. Excepcionalmente, desde que de forma fundamentada, o juiz pode permanecer com o réu no júri com algemas. E nesse caso aqui, provavelmente, aí é uma presunção que se faz no raciocínio dedutivo lógico aqui, deveria ter uma situação de segurança muito específica, porque além da algema, estava com a algema de pé, né? Esse marca-passo, né? Que é uma coisa até mais... assim, mais complicada, né? Na simbologia falando. E o legal desse julgamento, digamos assim, é que ele fala ele repete uma jurisprudência já sedimentada do STJ, da quinta turma. Então a sexta turma, falando da quinta turma, falando o seguinte: no procedimento de competência do tribunal do júri, o magistrado presidente não é um mero espectador inerte do julgamento, possuindo não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante o processo, seja parte acusação, seja defesa. Então, assim, é legal porque o julgamento do juiz de garantias veio reforçando o que eu defendi, inclusive, na minha dissertação, que é a existência do poder instrutório do juiz, do poder cautelar, né, consequentemente, e os tribunais reforçando olha, a presidência do júri é do juiz. Né? É ele quem dirige os trabalhos, é ele que precisa manter a ordem, ele não é um mero convidado de pedra. Eu sempre reforço a expressão que o Mauro Andrade utiliza. Nós temos que ter esse cuidado, porque as pessoas hoje no Brasil acham que qualquer coisa que o juiz faça é abuso. E o juiz, ele tem uma responsabilidade, ele precisa fundamentar, mas como você colocou, ele preside, ele decide. Presidir é decidir. É claro que no júri a última palavra de culpado e inocente são dos jurados. Certo. Mas todo o controle do que pode ser perguntado, inclusive, do que deve ser perguntado, se algo deve ser indeferido, de como aquilo ali deve acontecer, esse ritual é presidido pelo juiz. Então a questão aqui não é de força, a questão é de que equilíbrio, porque se alguém tem que ter a última palavra naquele momento. Esse que é o problema que as pessoas às vezes não compreendem. O juiz não é o dono do processo. Palavra, né? O juiz não é o dono do processo, não se trata disso. Nem o juiz vai ter a última palavra. Claro, só que naquele tribunal, momento etc. ali, que é preciso alguém ter a última palavra naquele momento, ainda que você se submeta àquela decisão. E aí aquilo que a gente também recurso posteriormente. Deixa sempre claro, se você não concorda, recorre, ponto. Você não tem direito de abandonar júri, Sim, você não tem direito de não... Inclusive eu citei, eu coloquei esse trechozinho do que eu falei, que achavam desrespeito, não com a figura do juiz, mas com o poder judiciário, com o processo, com as partes, esse expediente de abandono de plenário, que tem acontecido, infelizmente, por alguns advogados, divulgando aí em redes sociais, inclusive, porque é um expediente que não existe... não existe nenhuma... Primeiro que não existe previsão legal. Não existe previsão legal. Não existe isso aí, não só previsão extrair legal de uma possibilidade etérea e mais. É o que nós falamos, não existe direito à ampla defesa absoluta. Claro, é isso. Então a gente falou, nós citamos se a decisão do juiz for errada mesmo, o tribunal vai anular. A questão é essa. O problema é que o que as partes às vezes acham que é errado não é o que é errado para a lei ou para a jurisprudência ou para a justiça. E aí lamento, o que vai valer. Então, aí que eu falo, aí muitas vezes já sabendo que aquela tese não é uma tese abarcada pela lei ou pela jurisprudência, o expediente de abandonar o plenário muitas vezes se faz para fazer uma chicana processual, para atrasar o processo, para conseguir cavar uma nulidade. Nessa circunstância, são esses os abusos que a gente não concorda e não tem problema em falar. E aí eu acho que caberia uma alteração legislativa, porque aí realmente depende de lei,
que esse tipo de medida deveria se enquadrar em má-fé processual. Além disso, para mim, a prescrição tem que ficar suspensa. Todo período que atrasa o processo em decorrência de abuso do direito, de abuso do direito, reconhecida judicialmente, a prescrição tem que... Por quê? Porque senão vale a pena. De qualquer modo, por mais que você sancione até com multa, dependendo do caso, não, o que o cara a gente ganha, vê assim, é um expediente... ele consegue a prescrição. O expediente que muitas vezes acontece também é esse tipo de expediente ser utilizado para depois preceder uma alegação de excesso de prazo na prisão preventiva. Também. A gente sabe que a jurisprudência já majoritária, sedimentada, de que o atraso processual decorrente de atos da defesa não ensejam o reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva, mas assim, quando isso é feito de forma intencional, e aqui fazendo todas as ressalvas, claro, ninguém aqui está criticando a técnica, né, de defesa ou de simplesmente se opor a alguma nulidade processual, que é absolutamente também necessário que a defesa tenha esse papel, né, não é nem possível, não é necessário, mas aqueles adiamentos, aqueles abandonos de júri, aqueles expedientes com a intenção de prejudicar o andamento do processo, não pode ser uma consequência o reconhecimento de excesso de prisão. Sim. E uma última coisa desse julgado que é interessante também, eu quis trazer aqui, BD, você falou também a necessidade de você, da própria defesa, evitar uma preclusão, porque esse julgado também fala o seguinte, olha, a decisão do juiz presidente é para ser questionada no momento oportuno. Então, eu sempre quando eu falo de júri, ou então faço curso de júri, ou um seminário assim de júri que tem advogados na sala de aula, eu falo, olha, vocês têm que ter um cuidado, entendeu? Se for gravado, melhor ainda, porque já está a gravação, mas nem todos os atos do júri são gravados, muitas vezes só os depoimentos, sim. Eventualmente os debates. Consta em ata, né? Consta na ata. Consta na ata. O juiz está indeferindo um pedido da defesa, tudo bem, conste em ata, porque isso vai virar preliminar, sim, de apelação se houver prejuízo para a defesa. E aí não tem porque se ele for absolvido, não vai ter preliminar de apelação, porque não vai ter recurso. Que a defesa tem direito a constar em ata. Claro, isso aí não aí não dá. Aí realmente não tem nem o que discutir isso aí, não tem problema, né? Tem que constar em ata. Então, num caso como este, digamos que o cidadão entrou no salão do júri, algemado, com ainda a algema nos pés, que, repito, tem que ser excepcional, tem que ser fundamentado pelo juiz, sim, entendeu? Isso não pode ser natural, isso não pode ser naturalizado, não é uma coisa que vai acontecer em todos os júris, mas nós temos um caso aqui que eu estou demonstrando para você que provavelmente, né, está fundamentado e havia necessidade. Agora, se numa situação como essa, o que o advogado tem que fazer, excelência? Eu quero que tire a algema do meu cliente. Eu vou indeferir por isso. Ok, conste em ata os meus protestos, conste em ata a minha irresignação, em razão da decisão de Vossa Excelência, porque vai virar uma eventual alegação de cerceamento de defesa, que seja futura. Né? Tem que ter esse feeling também. Aí o advogado precisa também seguir as regras da preclusão, né? É isso. Mais alguma coisa sobre isso, BD? Não, eu acho que essa questão da algema são temas complicados às vezes, né? Eu lembro de um caso uma vez, eu cheguei a contar esse caso, não lembro, de uma rede de tráfico de pessoas que estava na Itália e que tinha que vir para o Brasil. Acho que eu nunca contei esse caso, não. Não lembro, não. É um caso interessante porque o debate todo foi o seguinte. Como que você traz um réu que está preso em outro país normalmente? A Polícia Federal vai lá e traz no voo comercial. E ela, quando vinha no voo comercial, logo assim que ela entrou no avião, ela deu um escândalo no avião e o piloto tirou ela do voo. Disse, não, você não vai viajar fazendo um escândalo porque os outros companheiros, as outras pessoas aqui... Só que não é um convite para ela vir para cá. Essa que é a grande dificuldade. Ela precisava vir até porque a Itália deu um prazo, uma janela. Se o Brasil não trouxesse ela em 20 dias, não autorizava mais a extradição. Aí a Polícia Federal pede para trazê-la dopada. Agora, como é que o juiz vai autorizar dopar alguém, gente? Se acontece qualquer coisa, foi uma autorização judicial. Se então, ela morre, né? Claro, mas... Então, foi negado.
Aí a polícia, então, fez o segundo pedido para mandar um avião da FAB. Mas pera lá, o país também não é rico, né? Vou mandar um avião para trazer uma pessoa? Porque tá fazendo essa situação. Também era um caso muito complicado e, como eu falei, a janela se esgotando. E aí a polícia fez um pedido alternativo de trazê-la algemada, de mãos, pés, e aí que era a grande questão. Se ela gritasse. Se ela gritasse, um esparadrapo para uma fita, mas só se ela gritasse. Agora você imagina, alguém vai vir atravessar o Atlântico com isso? Ela gritou? Qual foi a chance dela ter gritado? Ela não gritou. Mas é aquela coisa, se o juiz não tem poder para fazer isso, não é um convite. Você Sim, fica numa situação difícil. Você não tinha muito o que fazer. Você tinha que respeitar a dignidade do preso, lógico, mas ela não estava sendo convidada para vir para o país. E o prazo se esgotando. E aí o panoputismo, uma simples possibilidade de utilizar, se houvesse, fez com que ela conseguisse embarcar. Ficou mais tranquilo. Ficou calma e pôde vir para cá. Porque também viajar nessas condições era ruim, mas era o suficiente para, graças a Deus, não ter consequências. Então esse caso que me contaram é um caso bem emblemático. A gente precisa ter esse cuidado. Sim, com certeza. Com certeza. Para provar que direitos fundamentais não são absolutos. Não, essa questão... E não tem como ser, não devem ser. E eu concordo com a solução. Né? Polêmica, mas eu concordo com a solução. Você vai fazer o quê? Eu já pensei em várias alternativas, não tem. Não tem uma alternativa para você trazê-la se ela menos gravosa do ponto de vista dos direitos fundamentais. Porque é interessante que o próprio Alex, quando esteve aqui na FDV para receber... negócio do Hannibal. Para receber o título de professor doutor da FDV, o Alex falou que para ele tem caso de empate em direitos fundamentais. Você imagina isso, abrindo um parênteses bem rápido, um caso bem curioso que o Alex falou. E o Alex diz assim, ainda bem que eu não sou juiz. Ele que falou. Eu ouço tanta gente falando isso. Porque o caso era muito complicado. O caso não é nem penal, mas é muito interessante. Um parênteses rápido para te voltar para o de garantias. Uhum. Era um caso de uma mulher que teve câncer. Então ela tira os óvulos para fazer o tratamento de câncer. Só que ao invés de congelar os óvulos, ela congela os óvulos já fertilizados com o marido. Uhum. E congela. Ela faz a químio, se cura do câncer. Mas divorcia do marido. E agora ela quer ter os filhos, quer ter o embrião. Quer que o embrião... E o marido fala, eu não quero, eu não sou mais... casado, eu não tenho nenhum, não quero ter uma prole. E esse chegou para o juiz inglês decidir. E o Alex disse o seguinte, olha, palavras não minha, do Alex, para mim isso é empate. Tanto ela quanto ele têm direitos aí de igual estatura, de igual, no caso concreto, ela é a única chance dela ter filhos biológicos e ele também tem o direito de não querer ter um filho contra a sua vontade. E aí, cenas do próximo capítulo, procurem, eu não vou dizer qual foi a solução do tribunal inglês, mas esperando a resposta, velho. Mas o caso é um caso bem emblemático só para mostrar essa dificuldade do empate. O tribunal autorizou. Ela teve filho? Ela teve filho. E ele seria o pai? E ele seria o pai, paga a pensão, tudo contra a vontade. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que o caso era difícil. Tanto que você conhece o empate. E o que eu quero dizer é isso. Às vezes o juiz tem essa dificuldade. Você tem um problema e você precisa resolver o problema. A lei não tem todas as soluções, a lei é só o ponto de partida. Mas é claro que a fundamentação, o equilíbrio e o respeito é necessário. Enfim, vamos voltar para o penal. Esses problemas de outras matérias. A gente parou mais ou menos, bom, no artigo 3º é óbvio, né, que a gente está falando dele desde o início, mas eu vou recomeçar aqui a partir do parágrafo 2º do artigo 3º-C, porque a gente estava falando sobre a questão do juiz estar ou não impedido, né, de acessar as provas do inquérito policial. Então, assim, diz lá o parágrafo 2º, eu vou tentar não ficar lendo muito para não ficar enfadonho, mas a gente vai ter que, né, de alguma forma até para poder explicar. O parágrafo 2º determina que o juiz reexamine as medidas cautelares em curso no prazo de 10 dias. E aí o que o Supremo disse é que ele declarou a inconstitucionalidade da expressão recebimento, porque a gente já falou, explicou no podcast anterior, que a competência do juiz de garantias vai até o oferecimento da denúncia. Então, ofereceu a denúncia já vai para o juiz de instrução, com aquela observação nossa de que o nome é ruim. Sim. Não existe juiz das garantias ou juiz de garantias e um juiz que não seja de garantias, né? Mas é uma opção também do legislador dar esse nome.
o juiz de instrução ele não vai ser um juiz punitivista, né? Ele tem que continuar garantindo direitos. A gente só tem alguma divergência com algumas personalidades que acham que só o réu tem direitos no processo penal, né? A gente continua afirmando e vamos afirmar sempre que todos têm direitos, réus, vítimas, até testemunhas, peritos, enfim, ao resguardo da integridade física, da integridade psíquica. E continua a necessidade de reexaminar as medidas cautelares em 10 dias, a partir ali, então, do oferecimento da denúncia ou queixa. O parágrafo 3º do artigo 3C e o parágrafo 4º limitavam o acesso do juiz de instrução, vamos dizer assim, às provas produzidas no inquérito. Dizia que apenas as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas que poderiam o juiz ter acesso, e as partes poderiam ter acesso às provas que ficariam acauteladas no juiz, e o Supremo declarou inconstitucionalidade com redução de texto, simplesmente para dizer o seguinte: os autos que compõem as matérias do juiz de garantias serão remetidas ao juiz de instrução e julgamento. E como a gente começou... como é hoje, né? O inquérito, a gente começou... A diferença é que o juiz hoje, ele atua durante o inquérito, como a gente falava assim, como garantidor mesmo, né? Sim, ele ficava muito prevento. Distante. Hoje ele ficava prevento. Hoje ele fica, de fato, impedido de julgar. Mas o juiz de instrução não vai ficar impedido de ver as provas. Mas tu sabe que o Supremo colocou que não é um impedimento? Tem um pedaço Uma aí, expressão? uma expressão que falava... Mais pra frente aqui vai ter. Mas, assim... É claro que é para ser excepcional, não pode ser... Ele diz o seguinte, olha, o juiz que na fase de investigação seria o 3º D. Praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º desse código ficará impedido de funcionar no processo. O Supremo declarou inconstitucionalidade, ponto. Pronto. Não há impedimento. Impedimento não há. Eu acho que isso é um ponto que passou e as pessoas não perceberam, André. Porque não é que, veja, não é que eu vou estar prevento, não é que eu vou ter que julgar, mas se eventualmente eu decidir uma coisa e isso voltar, isso não quer dizer que eu estou necessariamente impedido. Eu acho que essa é a questão. Às vezes você dá uma adesão no inquérito, uma situação... Nem parei para pensar isso aqui, vamos lá. No parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições desse capítulo. Declarou inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 3º D. E nas comarcas, então, de ofício único, o juiz de garantia será o juiz que instruirá o processo? Veja, não, aí eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não, porque o CNJ, inclusive o Supremo decidiu que o CNJ tem um ano para tentar ver qual vai ser a melhor forma de implementação do juiz de garantias de acordo com as peculiaridades de cada justiça. Porque pelo menos na eleitoral, na federal e na estadual, são bem diferentes as estruturas. Completamente distintas, né? Então eu acho que ele vai tentar, digamos... Na federal, inexiste vara com um juiz único? Ou eventualmente possa ter? Cara, não. Na federal não existe. Todas as varas federais... Um juiz titular, um juiz substituto. Exato. Minto. Recentemente, alguns cargos de desembargadores foram criados, e para criar cargos de desembargadores, sem que impactasse no orçamento, foram extintos cargos de juiz substituto. Então, há varas, sim, que só tem titular, não tem substituto. Mas a regra é que na vara da Justiça Federal são sempre 2 juízes, um titular e um substituto. Só que qual é o problema? Nas esferas de um responde pelo outro, nos impedimentos de um pelo outro, naquela. Então, assim. Então acaba que a gente atua sempre, atua quase sempre no processo do outro. Vamos então, lá, só pra se colocasse um para ser garantia do outro, impossível. Impossível. O que a gente está querendo explicar aqui da diferença, pessoal, entre a magistratura, entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual nesse ponto, é que na Justiça Federal a regra é ter cada vara, por exemplo. Qual que é um substituto que dá movilidade. Segunda criminal de Vitória. Então, você é titular, né? Titular. Existe um juiz titular e existe um juiz substituto que tem as mesmas, divide as atribuições da unidade. Na verdade, já vai distribuído o processo, para mim ou para ele. Eu falo assim, divide as atribuições. Se tem 10 mil processos, é 5 para um, 5 para outro. Sim. Trabalhamos em igualdade. Dessa maneira. A diferença de titular e substituto na federal é que o titular indica o diretor da vara. Basicamente isso. Ok. E ali, o juiz substituto não tem inamovibilidade, entre aspas. Que não temos. Na federal tem. Não teria, mas assim, na medida em que... Não, ele não pode ser
colocado para responder por outra comarca? Não, pode, mas igual o titular. O que acontece da diferença, por exemplo, no nosso substituto, não é, por exemplo... Eu conheço a decisão do Supremo que juiz substituto também tem na movibilidade. É uma decisão antiga do Supremo. Mas, por exemplo, o nosso fica lotado na vara mesmo. Ele é lotado, ele tem lotação. Inclusive, nós temos remoção de substituto. Remoção de substituto, é isso que eu ia perguntar. Entre cada vara, você remove o substituto. Não é só coloca hoje dá para uma, não. Ele fica lotado, é removido. É muito parecido com o modelo. É uma diferença significativa. Aí, o que acontece? Na estadual, a gente não tem. Lotação de substituto, exato. Não existe lotação de substituto e não existe. A gente tem, assim, muito mais varas especializadas de forma pulverizada. Porque, digamos assim, o volume... é maior, sim, claro. É significativamente maior. Então, vou falar aqui de Vitória, por exemplo. Eu sei que tem 10 varas criminais. Cada uma vara criminal tem um juiz. Só o titular. Só o titular, ponto. Tem as varas especializadas, júri, a primeira vara criminal é júri, acho que a terceira criminal e a nona criminal são execuções penais, regime aberto, a outra, eu acho que são duas de regime aberto que são divididas, enfim. E as outras, se eu não me engano, são varas residuais. Todas se transformaram em residuais. Antigamente tinha entorpecentes, tinha a Maria da Penha. Acho que a última alteração ficou dessa maneira. Mas cada vara tem um juiz. Não tem 2 juízes por vara para que um seja, né, o substituto. Certo. Agora, existe uma regra, através de resolução, que aqui no Espírito Santo é de um jeito, São Paulo deve ser de outro jeito. Claro, cada lei orgânica vai de um jeito. Né? Aqui nós temos uma resolução que acaba que um juiz é o substituto tabelar do outro. Certo. Então, se eu não me engano, o juiz da segunda vara criminal é o tabelar da primeira. Então, se o primeiro é impedido, o juiz da segunda vai ser. Perfeito. E assim sucessivamente até o 10º ser o juiz da primeira vara. Então é mais ou menos assim que funciona. No interior não é diferente. Então, lá em Colatina, são 4 varas criminais. A residual, terceira e quarta vara. Um é substituto do outro, mas cada um é uma vara distinta, com a secretaria distinta, com uma estrutura distinta. Não é a mesma vara. Isso. Então, quando a gente fala da dificuldade de implementação do juiz de garantias, e para observar essa questão, porque são diferentes, são significativamente diferentes as justiças. A eleitoral mais ainda. A eleitoral já atua por circunscrição, atua por mandato, né? Nós ficamos 2 anos e depois... Então, assim, eu quando sou juiz eleitoral na minha região, pego determinadas comarcas, entendeu? Circunscrições são diferentes. Eu acho que e lembra que a eleitoral agora julga o crime conexo também. Sim, vai ter um trabalho muito grande aí do CNJ. Meu grande receio é que o CNJ queira dar uma receita de bolo, porque vai querer aplicar a mesma situação do Espírito Santo, São Paulo, Manaus. Então eu rogo que não faça isso. Sim, vai ter que adaptar. Talvez delegue para os tribunais terem autonomia para isso, porque eu acho que vai precisar, não tem jeito. De qualquer forma, assim... boa a decisão do Supremo de declarar a inconstitucionalidade, tanto do juiz ficar impedido de funcionar no processo, quanto essa questão de rodízio de juízes, que para mim seria bem esquisito, né? Acho que só para quem é juiz talvez compreenda isso. Um rodízio de juiz é algo surreal. E me parece... Sim, por isso que ele mudou a ideia de que você vai ser investido isso, então, e não designado. Vai ser um cargo. Porque o rodízio era como se fosse, né? Assim, coloca 6 meses hoje, fulano. Isso que eu ia falar, olha só. O artigo 3º falava o seguinte: o juiz de garantia será designado conforme as normas de organização judiciária da União, Estado e Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados por cada tribunal. O que pareceria que o código aí de fato vai frontalmente de encontro com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, assim, não existe essa história de juiz provisório, né? Você designa um juiz para ele ficar 6 meses respondendo por uma vara e de 6 em 6 meses vai... quando o Supremo Tribunal julgou uma lei de Alagoas, que criou a 17ª vara criminal, que era a vara de combate ao crime organizado, eu me recordo que o Supremo deixou isso muito claro. Não existe esse negócio de mandato para juiz, com aquelas exceções já previstas para o colegiado recursal, entendeu? Que você pode ficar um tempo, pode voltar, sair, mas não existe uma vara que existe mandato para juiz. Então eu não poderia criar uma vara de juiz de garantia, que eu vou lá, vou ficar 2 anos como juiz de garantia, depois eu saio, vai outro, fica 2 anos, eu saio. Não. Me parece isso aqui, Medina, se você concorda, é uma necessidade de você criar a vara. Sim. Ou você vai precisar criar a vara.
Sim. Vai ter que existir uma vara de juiz de garantias. E quando eu falo ou isso... transformar uma existente, né? E a aí vara ver que eu como, falo ver como vai ser, por exemplo... Vai precisar existir um juízo de inclusive garantias, com a abrangência uma unidade, com você... o juiz, com o assessor, Sim, com claro. o chefe de secretaria, com estrutura. Exato. E quando eu falo que isso sai caro, sai. Não, e até porque o poder Sai muito desse caro. juiz é muito grande, cara. Porque se esse juiz vai definir... Dependendo da circunscrição que ele tiver, né? Porque as medidas cautelares todas passam por ele. Se vir uma busca, tudo isso vai passar por ele. E já se existiu no passado outras centrais de inquérito, eu vi até um artigo no Conju aqui que a gente estava discutindo, Isso. que foi publicado essa semana ou há poucos Que dias. seria muito Que parecido com vai o modelo haver de São Paulo, né? fortalecimento da DIPO de São Paulo, né? Acho que é DIPO? É DIPO mesmo? Deixa eu ver aqui para não estar falando besteira. DIPO, que me parece que são 13 juízes responsáveis pelos inquéritos da capital paulista. Ou seja, 13 juízes são responsáveis ali pelos inquéritos da capital. Isso. É bem provável que esse modelo seja um modelo utilizado mesmo. Aqui no Espírito Santo já existiu a vara de central de inquérito, que tinha abrangência estadual. Né? Então, o mesmo juiz tinha a incumbência de analisar todos os inquéritos da circunscrição do Estado. Me parece que o modelo que deva ser seguido, possivelmente, que eu já vi o CNJ discutindo sobre isso, é você criar varas mesmo, mas não uma estadual, mas em regiões assim. Vamos dar um exemplo aqui no Espírito Santo. Talvez criasse uma vara para uma competência da Grande Vitória, uma no norte, uma no sul, outra no sul, ou duas no norte e no oeste, que são muitas comarcas, entendeu? Eu imagino que seja algo mais ou menos assim. E mesmo assim, esse juiz vai ter um poder muito grande. E eu acho que foi importante... se ele for investido, ele vai ser titular. Sim, exato. A lógica é essa. Titular, meu amigo. E eles fizeram questão de... E é um tema que vai ter... Que para mim foi decidido conjuntamente por causa disso, que é excepcionar a videoconferência. Porque justamente como você vai abranger determinados locais não tão próximos, não há uma estrutura para trazer os presos. E olha, nós estamos falando de um estado pequeno. Eu sempre falo aqui, eu não gosto de ficar falando muito não, porque tinha muita polêmica com realização de videoconferência, e eu sempre falava assim, pessoal, nem fica divulgando muito não, porque daqui a pouco as pessoas vão colocar os olhos aqui. Mas desde 2018, veja bem, antes de pacote anticrime, a gente já tinha instituído a audiência de custódia. Na minha região nós fazemos por videoconferência. E eu explico por quê. A gente teve que fazer por conta de estrutura mesmo, e a gente precisou de uma cooperação ali, Poder Judiciário, Secretaria de Justiça, Ministério Público, OAB, entendeu? E os órgãos ali, agora a Defensoria Pública até recebeu notícia, foi procurado pelo coordenador, que também vai passar a fazer audiência de custódia. A preocupação deles era que se mantivesse por videoconferência, porque senão eles não conseguiriam atender também essa demanda. Então, assim, é melhor atender por videoconferência do que não ter. Claro. Então, eu falo o seguinte, nós atendemos ali, são 3, 4, 5, 6 presídios diferentes, por conta da região da prisão. E uns ficam assim a 150 quilômetros de distância. Sim. Como é que você vai fazer esse ser preso, passar na unidade prisional, que aqui no Espírito Santo, talvez diferente de outros estados, para quem nos acompanha aqui de outros estados, ele não é preso e da delegacia faz audiência de custódia, não, ele é preso, ele é levado para fazer o exame de corpo de delito, é levado para a unidade prisional, no dia seguinte, de dentro do CDP, ele faz audiência de custódia, numa sala preparada especialmente para isso. De há muito tempo a gente já tem essa estrutura muito bem montada, com a preocupação de ele estar sozinho na sala, sem o inspetor, sem estar algemado, com a possibilidade de conversar com o advogado. Hoje a ferramenta Zoom aqui, sem querer fazer um jabá, que a gente não ganha nada. Não ganha nada, né? Mas enfim, fazendo. Existe a sala reservada para você conversar, advogado, cliente, que ninguém tem acesso, só ele e o advogado. Então, assim, a estrutura é muito bacana. E se não for assim, não tem audiência de custódia, porque não tem pessoal para isso. Não tem estrutura para isso. Não dá para montar uma audiência de custódia em cada lugar onde tem presídio. Claro, exato. Entendeu? Então, assim, essa polêmica de audiência de custódia, já falava isso há muito tempo, as pessoas não conhecem a realidade. Eu cansei de ouvir de preso que veio, vamos lá, de São Domingos do Norte para Colatina, que era 2 horas de distância. Que é muita coisa. Anda no cofre da viatura. Sim, sim. Da Sejus. Anda 2 horas. Muitas vezes os agentes falavam comigo, os policiais penais, doutor, a gente demorou porque o cidadão teve que parar, vomitou 2, 3 vezes aqui no carro, né? Sim. Não parar e tudo mais. E aí, se a gente falava pra ele
e no começo eu tive que fazer muitas audiências de custódia, porque tinha um número reduzido de juízes, ele dizia, pelo amor de Deus, que ele ficasse perto, queria ter que voltar o prazo todinho. Sim. Se ele tivesse feito na época, foi ali que eu comecei a pensar na possibilidade da audiência de custódia, por videoconferência, porque ele faria o atendimento, cara. E foi assim, desde 2009. não dá pra ficar... né, fechando o olho para a modernidade. É por isso que eu escrevi esse artigo no nosso livro, que divulgou, no livro que o BD foi coordenador, junto com o Madeira e o ministro Schietti. Eu fiz questão de julgar, colocar, que era uma questão probatória também, justamente para fazer uma crítica, né? Olha, não é possível que as pessoas vão achar que toda audiência por videoconferência viola direitos. Sim. Cara, eu e o Senna, no livro de princípios de 2009, estamos devendo uma segunda edição, já tem bastante tempo, mas enfim, desde 2009, a gente já escrevia sobre essa necessidade de que não é uma técnica nova, nada, continua sendo um interrogatório, apenas é um meio de materializar. Em 2007 tem um artigo do e Fábio Lhou, o Fábio Lhou, em 2007, criticando a resistência do Poder Judiciário na utilização de atos pois é. Utilizar a videoconferência. É a modernidade, em 2007, olha isso. Sim. E se não fosse a pandemia, como diz o Harari, isso daí ia demorar 20 anos, porque a pandemia mostrou para as pessoas, nesse ponto, foi uma tragédia, não tem nada a agradecer à pandemia, só lamentar, mas a pandemia mostrou que você pode funcionar remotamente sem prejuízo de qualidade. Não é isso que o Harari fala, que ele avançou 20, 30 anos do que iria acontecer. Só que é o que o cara fala, né? Por que ia acontecer daqui a 30 anos? Porque ia mudar a geração. Então, agora não, agora a mesma geração teve que se adaptar. Então, essa é a questão que a gente precisa compreender. A tecnologia, é claro que ela em excesso faz mal. Hoje tem uma série de críticas ao problema de telas, de como as gerações hoje perdem tanto tempo em rede social e como isso atrapalha não só adultos como crianças e adolescentes. Né? Pois é. Até a gente mesmo, cara. A gente fica improdutivo. Geração dopamina. A gente fica nesse troço aí. Geração dopamina. Eu tô assim, final de semana, tô tentando pegar esse negócio e jogar na gaveta e nem olhar. Porque senão você fica o tempo inteiro. Sim, exato. Olhando nada, né? Olhando o Instagram. Vendo o tempo passar. Não faz nada. Faz nada. Não fica produtivo, não lê um livro, não faz nada. Exato. O tempo perdido no livro que é muito... né? O Jerônimo até, que lançou o livro agora de novo, esqueci o nome, Aprenda a Ter Tempo, Aprenda a Produtividade. Esse último livro dele, ele fala bem isso, como as pessoas perderam o prazer de ler livros em troca de dopamina imediata de uma rede social, cara. Sim. E livros sempre precisa ser uma das prioridades. Mesmo que você tenha o Kindle, que eu gosto de Kindle, mas o livro A Suécia ou a Finlândia tem um estudo mostrando, né, que a pessoa aprende menos no livro virtual que no físico. É uma questão também de adaptação. O Kindle é muito útil, eu digo, numa viagem, numa série de coisas, ou matéria não técnica, mas matéria técnica. O Kindle é muito bom, principalmente para língua estrangeira, que você tem o sinônimo, só apertar o botão. O físico não, o físico mas numa língua estrangeira que você está se adaptando, você lê lá, aperta o botão, já está o significado. Então, para isso, ele é muito útil. Ele ajuda muito nesse tipo de leitura. Sigamos, então. Artigo 3º-F, houve declaração de inconstitucionalidade do CAPT. Que ele trazia uma incumbência para o juiz de garantias que refoge completamente a capacidade do juiz de controlar. Perfeito, né? Perfeito. Que ele deveria assegurar o cumprimento das regras para o tratamento de presos, no que diz respeito a órgãos de imprensa, exploração de imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Rapaz, era uma coisa assim como se, para além das atribuições que o juiz tem, ele deveria controlar a utilização da imagem do preso. Aí ele fala assim, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão. Em boa hora a declaração de inconstitucionalidade, né? Isso refoge completamente a capacidade, né, que o magistrado vai ter de controlar isso. É óbvio que a gente precisa ter uma compreensão, e a época da Operação Lava Jato, alguma das coisas que eu criticava, inclusive na operação, e a gente já falou sobre Lava Jato aqui outras vezes, a gente precisa elogiar o que foi feito de bom e criticar o que foi feito de ruim, mas a espetacularização da prisão dos delatores era uma coisa que eu sempre critiquei. Quando eu falo sobre delação premiada em sala de aula hoje, eu digo isso, olha, especificamente com a figura do delator, né,
que é preso, que é réu, o cuidado deveria ser muito maior. A gente não deveria nem saber, a gente, enquanto população, o nome dos delatores. Porque isso prejudica. Isso prejudica ele, prejudica o processo, claro. Prejudica. E a gente sabia de cor. Quem não lembra aqui os delatores? O Alberto Youssef, o Paulo Roberto Costa, o Nestor Cerveró, o Palocci, todo mundo que delatou, a gente sabe o nome, sabe a imagem, lembra das pessoas. Não era pra gente ter esse tipo, tanto que foi explorado a imagem dessas pessoas. Mas isso impor responsabilidade ao juiz, isso, a não ser que ele seja provocado, e aí sim tudo bem, mas você impor a responsabilidade de fiscalização, impedir o acordo, o ajuste, que isso, cara, não fazia sentido isso. Veja, André, no próprio Estados Unidos eles usam a expressão mugshot, né? Que é essa imagem, essa divulgação da imagem do criminoso, e mesmo lá isso é um debate muito grande. A Simone Schreiber tem a tese de doutorado dela sobre publicidade opressiva. E eu concordo que o judiciário não pode... E o ministro Barroso, nesse tema, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, o judiciário pode dar o pão, o judiciário não pode dar o circo. O lugar de punir não é na TV. O lugar de punir não é no jornal. O lugar de punir é dentro do processo, respeitado as garantias. Então, de fato, só que o juiz, é como você colocou, o juiz não tem a chave, e numa sociedade plural hoje, e com internet, o juiz não tem como impedir, por exemplo, ou ser responsabilizado porque alguém publicou no Instagram, alguém publicou no Facebook, a imagem de algum modo vazou. Tem que ser apurado se a imagem vazar, tem que ser... Mas você responsabilizar diretamente o juiz é criar uma responsabilidade objetiva e inexequível. Claro que se o próprio juiz, de alguma forma, querer se promover com isso e divulgar ou procurar o meio de comunicação para divulgar a imagem, aí se você conseguir comprovar isso... É outra conversa. É uma outra conversa. Mas nós temos que lembrar o seguinte, eu sempre digo que o juiz, que esse foi até um debate na Lava Jato também, né? Tem o crime lá de divulgação, mas o juiz não divulga, o juiz levanta sigilo. Levantar o sigilo, o juiz não pode ser responsabilizado, até porque a regra do processo é pública. A regra do processo é público, então levantar sigilo não tem. Agora, de fato, se o juiz quer se promover, é que eu falo, você vai ver juiz, você vai me ver falando do Paysandu, você vai me ver falando do Flamengo, mas você jamais vai me ver na TV falando de um processo meu, ou de algum réu que eu atuo. Não tem sentido isso. Às vezes com todo respeito aos colegas. Não, eu até sei. Porque às vezes isso Muitas vezes. Isso era uma discussão até, coitado, com a tragédia do Alexandre. O Alexandre Martins dizia que a imprensa protegia ele acreditava que o fato de ele estar na mídia fazia com que o crime organizado não quisesse, de algum modo, ou atingi-lo pelas repercussões que traria. Já se ele fosse um juiz que a mídia não conhecesse, era uma tese, que infelizmente não deu certo. Mesmo com toda a exposição, no dia depois que ele disse que não ia se calar, foi o assassinato dele. Então, é muito complicado mesmo fixar uma deontologia, né? É um nunca ou sempre. Não, é complicado. Eu vou te falar o seguinte, dos processos em que eu atuo, eu não tenho, não faço declarações. É a minha postura também. Não tenho, em 2020, se eu não me engano, no meio da pandemia até, eu presidi um julgamento em Vitória, um julgamento de muita repercussão, um júri que durou 3 dias. Foi o júri mais longo que eu fiz. 3 ou 4 dias, acho que eu comecei o júri na segunda e terminei na quinta, ou na terça e terminei na quinta. É um júri muito complicado, de um caso antigo. Eu não vou falar para não... Sim, eu sei qual é, mas eu não vou falar. Inclusive em andamento, tudo. E eu me lembro que o Fantástico estava fazendo uma cobertura. Fantástico, da Globo. Sim. E eles ficaram o julgamento inteiro querendo que eu desse uma declaração. E eu disse que eu não daria. Olha, eu não vou dar em respeito à vítima, em respeito ao réu também. Não me cabe dar esse tipo de declaração. Sim. Se vocês quiserem divulgar fatos sobre o processo não é sigiloso. Público. Vocês querem minha decisão? Ela vai estar publicada. A minha sentença. E por fim, eles quiseram gravar o momento que eu fosse ler a sentença. Que eu até para resguardar, que era um caso rumoroso, eu dei uma limitada no salão do júri. Era pandemia também, então já tinha uma justificativa para isso também. E eu impedi imagens, eu não deixei imagens. Eles queriam gravar no momento que eu lesse a sentença. E eu não deixei também. Porque eu falei assim, vai ficar pro resto da vida a minha imagem lendo a sentença no Fantástico, enfim, onde fosse. E eu não queria vincular, porque a minha imagem não precisa ser vinculada ao processo. Sem dúvida. O que precisa ser feito é dar aquela resposta. Que foi o quê? A decisão dos jurados, ponto. Claro. Você lembra desse júri? Foi um júri que eu trocando ideia com você quando estava fazendo a sentença? Sim.
E foi assim, eu acho que até hoje eu acho sábia a minha decisão. Mas muitas vezes a gente é procurado, e eu falo essa semana nós tivemos uma coisa que aqui em Vitória, eu falo assim, a gente não está acostumado a ver, né? Talvez em outras capitais um pouco mais violentas é algo mais comum, um tiroteio numa avenida. E aí a mídia acaba às vezes me procurando por conta e assim, eu até faço alguma declaração, mas com muita cautela. Muita mesmo. Sim. Até porque você precisa de respeitar o colega que vai julgar esse processo eventualmente. Então, assim, E é sempre aquele negócio, né? Que é uma posição nossa. A polícia agiu certo, né? Ao trocar tiro com o assaltante em via pública. Como é que eu vou avaliar isso? Por imagem na internet, né, BD? Sim. A gente fala assim, quando eu falo, como é que eu vou, voltando aqui pro exemplo do terceiro F, como é que eu vou fiscalizar a utilização da imagem do preso? Como é que eu vou ter esse tipo de alcance, assim? Como é que eu vou avaliar como uma imagem, né, jogada na internet se alguém tá ou não tá certo, né? Não existe texto sem contexto. Tu não sabe como começou, tu não tem as testemunhas, tu não tem um vídeo. Mesmo o vídeo, ele congela um momento. Tu não sabe desde quando tá vindo a fuga, tu não sabe desde quando o risco que os próprios policiais podem correr. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? E para dar uma opinião sobre um caso concreto, só com tudo que está no processo. Claro. Fora disso é impossível. Claro. Você não para isso que o nosso código de ética tem essa... Por isso que o CNJ tem uma limitação maior, a figura do juiz, que é o peso da opinião, muitas vezes é significativo. E aí o Supremo, nesse ponto aqui, foi muito feliz, mais uma vez, né? A dizer o seguinte, olha, o Poder Judiciário... O Ministério Público, a magistratura, no caso, deve assegurar a efetividade, a divulgação, eu vou ler que é melhor, a divulgação de informações sobre a realização da prisão e identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e magistratura, deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Ou seja, é preciso que você faça um equilíbrio, né? Sim. Entre o direito à informação, a efetividade do processo, da investigação, porque muitas vezes você divulgar fatos da investigação prejudica o trabalho da polícia. Tanto que o inquérito é artigo 20, a regra é o inquérito sigiloso. E a dignidade do preso, ou seja, é preciso fazer esse cotejo. A mídia também tem um papel relevante ao fazer a divulgação desse tipo de coisa. A gente não pode ignorar isso. Também a se controlar, que não é o caso de escola base naval sempre citado. Eu gosto de um filme chamado A Caça, que ganhou um Oscar. Sueco, né? Dinamarquês. Dinamarquês, vale muito a pena. Olha, tá aí um filme que podia botar na nossa... como indicação de filme. A Caça é um professor que é acusado de que seria estupro de vulnerável, né? Exato. E a gente vai vendo a história assim e o negócio toma inicialmente uma proporção como se ele tivesse praticado contra várias crianças. E aí, quando vão investigar mesmo, nem chegam ele nem chega a ser... Não vou dar spoiler, não. Mas, enfim, assistam o filme, porque é muito bom, assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a divulgação. E é claro, e mesmo que seja de interesse público, mesmo que seja um crime, as imagens precisam ser preservadas, da vítima e até o do réu, né? A Europa tem um estatuto do réu, que nós não temos aqui. Ele precisa ter muito cuidado com isso. Eu sempre conto um caso absurdo num desses programas sensacionalistas, que 3 imbecis praticaram estupro e filmaram o estupro. E os caras mostraram o vídeo na TV. Quer dizer, revitimizaram a moça. É óbvio que isso... mas era o flagrante do crime. Pode não, meu amigo. Pode não. Não importa. Quer dizer, você ter o interesse... Dei a notícia, né? Você queria só não, dei a notícia, mas divulgar o vídeo claro. Obviamente... Perfeito. E mesmo a prisão... Pela situação grotesca dali. Pronto. E mesmo a prisão, mesmo essa questão dos mugshots, como eu coloquei aqui, né? E todas as outras... A gente precisa, como sociedade, debater o que queremos e qual é o limite, né? Porque a pessoa tem que ser punida no processo e a responsabilidade é do processo. Então, é claro que é de interesse público e é importante a publicidade. Eu sempre digo, como fala, a luz do sol desinfeta, você deixar tudo público para ninguém achar que teve algum fator extra. Mulher de César, né? Exato. É muito útil, mas é claro que você precisa também ter um cuidado para que as pessoas não extrapolem aquilo que de fato e não criem uma outra pena não prevista em lei, que é a pena de execração pública. A pena que causa um sofrimento, a pena que vai tratar a pessoa ela errou, se for o caso, ela tem presunção de inocência, mas se for punida, ela vai ter que pagar, mas isso, ponto.
Não a transforma como antigamente no muito inimigo difícil, público. né? Esse equilíbrio. Sim, é Sobretudo porque nós com a somos mídia. humanos. Não, sobretudo com a mídia, né? Nós tivemos assim, esses casos tiveram uma repercussão muito grande na mídia. Posso falar aqui porque já é mais do que público, já até transitou em julgado. O crime da Suzane von Richthofen. Você recebeu o meme desse fim de semana? Não. Teve um meme muito interessante. O meme, não. Não é um. Eu recebi a notícia. Mas não é um meme. Eu me expressei mal. É mais do que um meme. É uma ponderação. Uma ponderação de alguém de Instagram, de Telegram, chamado Edu Pérez, que eu nunca ouvi falar quem seja. É um juiz de Goiás. Eu sigo ele. Ele é juiz de Goiás? Juiz de Goiás. Esse cara é bom, cara. Cara, mas a frase, ela merece ser lida. Não, mas ele é muito bom, cara. Ele escreve poesia, se eu não me engano. Edu Pérez. Ele é muito bom. E ele merece muita coisa que ele escreveu já. Merece uma reflexão para vocês. Olha o que ele fala. Suzana Richthofen já está livre e segue a vida. Fizeram série sobre ela. Dizem que está grávida de um médico. Seu irmão Andrés vive isolado e triste. Foi encontrado em surto, sujo e ferido. A pena do criminoso acaba. A da vítima é perpétua. Não é um caso isolado. Para a reflexão. E era uma vítima indireta, não era a vítima direta, que foram os pais, mas é porque a pena também, a vítima não é só quem morreu, ele perdeu o pai e a mãe, perdeu, então assim, você vê as consequências. Perdeu o pai e a irmã também. E a irmã. Mas... talvez ele tivesse uma consideração. Pronto, então você vê a quantidade e a complexidade do tema penal. Por isso que eu falo, a gente não tem que se preocupar só com o réu. Aqui, um outro exemplo de um problema da vítima, dentro do contexto da... Ela foi punida, recebeu a pena, justa ou injusta, foi a pena fixada. Né? Pagou com a sociedade o que fez. Tá aí respondendo em liberdade, talvez em regime aberto, se não me engano. E o irmão sofrendo até hoje, e que, coitado. Então, a gente precisa tentar encontrar esse equilíbrio que não é fácil. É um equilíbrio sensível mesmo. Vamos lá, falando novamente sobre o artigo 28, né, BD, que a gente chegou a comentar. Isso. A gente já mais ou menos deu a nossa impressão. O que o 28, com a alteração do pacote anticrime, quis fazer era retirar do juiz o controle de arquivamento de inquérito policial. Eu já disse aqui... Tirar o juiz da participação, porque o controle a gente nunca teve, né? E nem tá certo no ter, porque a última palavra é do MP, ele que é o titular da ação. Sim. Aqui reside uma situação em que podemos afirmar com toda certeza que a característica íncita ao sistema acusatório, que é aquela característica, né, que o juiz jamais, vou repetir, pode iniciar uma ação penal. Jamais. Então essa de fato é a característica íncita. Muitas pessoas dizem que é consectário lógico do sistema acusatório, do princípio acusatório. O juiz não tem iniciativa probatória, mentira. O juiz não tem iniciativa cautelar, mentira. O juiz só realizar o que só analisar o que as partes pedem, não é verdade. Mas a característica, sim, fundamental do sistema acusatório é não dar início à ação penal. Ok. Isso nós concordamos. E nesse caso aqui, aí eu falo que das poucas divergências que eu tenho com o BD, é que eu não compreendia o 28 anterior como inconstitucional, né? Sobretudo porque eu entendia que o juiz não iniciava a ação penal. Ele basicamente recusava o arquivamento do inquérito policial, encaminhava os autos ao Ministério Público, né, de segundo grau, digamos assim, a instância superior do Ministério Público. E o que o 28, na alteração do pacote anticrime, trouxe foi retirar essa participação do juiz. E o Supremo veio e trouxe de volta. Bem ou mal, o Supremo, por conta de uma ADIM interposta pelo CONAMP, ou seja, a Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público, questionou o dispositivo. Me lembro que os argumentos aqui, as procuradorias não estavam preparadas ainda para porque ela tinha uma remessa obrigatória, né? Porque se tratava de uma remessa obrigatória, e o Supremo praticamente não, né, BD? A gente pode dizer que ele trouxe o 28 como era antes. Para mim, sim. Sem nenhuma, até uma redação meio truncada aqui, né? A redação tá que truncada, fala assim, comunicará a vítima, submeterá sua manifestação ao juiz é isso, a vítima agora necessariamente tem que ser intimada. E comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão de instância ministerial, quando houver, para fim de homologação da lei.
O que nos parece que esse poder de encaminhar os autos para o procurador-geral seria o juiz. Sim. Né? Até porque não me parece que a autoridade policial... Não, até porque... o começo do artigo fala, o começo da redação que o Supremo dá se manifestará. Sim. Pelo arquivamento. Então, volta toda aquela questão. E aqui no parágrafo 1º é importante que a vítima, se não concordar, poderá em 30 dias do recebimento da comunicação submeter a matéria à revisão de instância. O Supremo atribuiu a interpretação conforme para dizer, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente, legalidade ou teratologia do ato de arquivamento. Veja, eu acho ainda, André, assim, eu acho que não até tinha nada de inconstitucional. Claro, né? Mas eu acho que foi uma opção do Supremo aí. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, porque a redação da interpretação conforme do caput ficou esquisita, porque parece que a autoridade policial também poderia encaminhar os autos ao procurador-geral, sim. E no parágrafo 1º aqui, a interpretação deixa claro. conforme deixa claro que é a vítima ou o juiz. Perfeito. Aí um questionamento nos processos cuja vítima é o Estado, por exemplo. Crimes contra a administração pública. A jurisprudência até admite, às vezes, na administração pública, a procuradoria como assistente, né, de acusação. Mas seria obrigatória a intimação do procurador, aí eu vítima? penso que não. Eu também acho que não, né? Penso que não. Só fiz uma pergunta meio bumerangue aqui. Agora, eu acho que é isso. Veja, eu preferi o modelo do pacote. Acho que o juiz não controla nada, o juiz não é correio, não é papel do juiz ser fiscal de nada. Juiz é juiz. Mas eu compreendo a preocupação do Supremo. Entendo que, de fato, colocar o juiz aí, digamos... Veja, porque muitos falaram assim para mim, Américo, mas coisa julgada no caso de atipicidade, como é que não vai ter o judiciário participando? Aí eu falo para vocês, eu apliquei o 28 porque eu acho que não é atípico. E vai ter coisa julgada feita pelo PGJ, então? Vai ter coisa julgada pela Câmara? Aliás, eu posso ter coisa julgada sem processo, que é o precedente supremo e a atipicidade? Para mim isso não existe. Para mim o que está errado é o precedente de atipicidade. Não tem sentido falar em coisa julgada em inquérito. Você pode estabilizar, mas coisa julgada, ne bis in idem, sem processo. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Processo, não tem processo. Então assim, o ministro Schietti tem até uma tese de doutorado dele, saiu agora a 2ª edição sobre o ne bis in idem, vale a pena ser lida. E ele trata dessas questões também. E eu acho que a gente precisa, de fato, ter este cuidado, né? Que, na verdade, as pessoas acham que hoje aí houve uma ampliação de poder para o juiz tem um poder mínimo nisso aí. Era muito melhor, até para a vítima, que fosse um controle automático, que obrigasse o MP a rever todos os pedidos de arquivamento. Porque ali passa por um filtro. Olha a maluquice que é. Eu sou juiz, eu vou dizer, não, aqui tem crime, aqui processo. Quer dizer, não é meu papel discutir nesse caso aqui, mesmo que seja em asserção, mesmo que seja... Não, olha só, nesse caso aqui, porque na último podcast eu até mencionei que eu entendia que se o juiz tivesse ingressado assim no mérito, né, de afirmar que havia prova da existência do crime e indício de autoria, havia, na minha opinião, até um impedimento no 28 anterior. Isso. Né, uma hipótese de que ele não poderia julgar essa causa, porque ele praticamente provocou, disse o seguinte, né? Tem prova para denunciar. Perfeito. Então era impossível que esse juiz rejeitasse a denúncia. Aliás, se ele fizesse isso, a não ser que a denúncia tivesse, sei lá, seus elementos inepta, 41 inepta, mas se ele dissesse depois que não havia indício de autoria, seria o 28 uma dele contradição, contraditório, né? O 28 completamente contraditório. Nesse caso aqui, a diferença, BD, é que pelo menos é o juiz de garantias que vai fazer esse controle. Sim, exato, perfeito. Entendeu? Já não vai cair para ele mesmo. Já não vai cair para ele mesmo. Não vai haver... antes era o próprio juiz, eu dizia, né? Se o juiz recusar, entre aspas, o arquivamento, né? Se opor ao arquivamento, ingressasse no mérito e mandasse para o PGJ, eu achava que ele ficava impedido para julgar. Nesse caso, é o juiz de garantias que vai dizer, olha, não, a manifestação do Ministério Público aqui, como o próprio decisão do Supremo disse, é teratológica. Então, há indício de autoria, há prova da materialidade do crime, que seja, ou não existe caso de atipicidade aqui, como o promotor mencionou, encaminha ao procurador-geral. E nesse ponto a gente vai reforçar, aqui ratificar uma coisa que a gente falou também no último podcast, da participação da vítima. Isso para mim foi um ponto positivo do pacote anticrime. A vítima merece a oportunidade, você até defende a tese de que a vítima poderia propor ação penal. Isso, privada subsidiária. A ação penal privada subsidiária da pública, né, por conta da previsão constitucional não fazer nenhuma ressalva.
Mas que bom que a gente tem essa oportunidade da vítima se manifestar. Claro. Que bom, de verdade. Sem dúvida, claro que é fundamental. Tem 30 dias, é um Perfeito. prazo razoável, se manifestar do pedido de arquivamento, porque é aquilo que eu falo, quando eu defendo assim o check and balance, inclusive nessa atividade, alguns me criticam por isso, é aquilo que eu falei, quando o juiz vai proferir uma decisão, a possibilidade do recurso faz com que ele fundamente a ideia que seja essa, né? Sim. Só Quando o saber Ministério que tá Público, sujeito, né? quando o Ministério Público vai promover um arquivamento, ou se manifestar, como a expressão do Supremo utilizou, pelo arquivamento, só dele saber que o juiz vai analisar antes e que a vítima pode recorrer, a fundamentação, que é inerente também à atividade do MP, vai ser muito melhor. Então eu acho que nesse ponto é positivo. Né? Talvez... também não entendia que necessariamente haveria participação do judiciário. Se houvesse a remessa obrigatória para a segunda instância, para mim... Está garantido a obrigatoriedade, está garantido tudo. Você garantiria, só cortou o intermediário. Você cortou o intermediário do juiz aí, é só o SEDEX. Para mim é aquele negócio. Para mim continua sendo continuaria sendo uma opção do legislador. Se o legislador impunha a obrigação do juiz analisar... Para mim não tinha inconstitucionalidade. Eu discordava do reconhecimento da inconstitucionalidade. Porque não violaria, na minha opinião, o princípio acusatório, porque o juiz continuaria não iniciando uma ação penal. Era a minha opinião. Agora, claro que o juiz tinha que ter ciência da investigação. Isso é outra questão. Até porque está na função do juiz de garantia da habeas corpus para investigações abusivas. Sim. Então, como é que se eu não tenho ciência da investigação, como é que eu posso dar? Um dos pontos que nós falamos, inclusive, a gente, assim, rebate a crítica, como se todo PIC, né, o procedimento de investigação criminal, fosse sigiloso, que o MP... Exato. Que as pessoas falam isso sem conhecer como é que funciona a investigação do Ministério Público. Sim. É como se não há controle, então como se abrisse e ficasse lá o Ministério Público com a espada na cabeça do investigado, sem controle como existe o inquérito policial, e não é assim que funciona na prática. Mas o Supremo assentou a ideia de que os procedimentos de investigação criminal devem tramitar também com o controle e manifestação do Poder Judiciário ali. Prorrogações, pedido de prorrogações, aquilo vai voltar aquela história de que o CNJ tinha determinado a tramitação de inquéritos policiais de réus soltos sem a participação do juiz, acabou a regra. Perfeito. Vai passar novamente, pedido de prorrogação do inquérito, vai para o juiz. Sim, então a gente vai ter que ter um controle muito maior, ou seja, o nosso trabalho vai aumentar substancialmente. Parágrafo 5º do artigo 157, declarado inconstitucional, já entendi assim também, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Vira e mexe. Eles querem impor isso aqui, né? O parágrafo 4º do 157, se não me engano, tinha essa redação, tinha sido vetado. Vetado, isso. Eles reativaram essa possibilidade. Eles que eu falo assim, o pessoal que faz a... O tema é a teoria da descontaminação do julgado. Eles acham que o juiz que teve contrato com a prova ilícita vai ficar contaminado com ela. Quer dizer, muitas vezes ele reconhecia que era ilícito, pronto, determinava a exclusão e ainda assim ele é impedido, né? Exato. O Busato falava em desentranhamento do juízo. Você vai desentranhar o juiz, né? O ministro Zanin fez uma proposta intermediária interessante, que era uma proposta de o juiz que autorizou uma prova ilícita, ele ficar impedido, porque ele autorizou a prova ilícita, então ele não deveria. Mas o Supremo, a maioria entendeu, olha, esquece isso, o controle é da fundamentação. O que o juiz viu, o que o juiz pensa, o que o juiz acha, importa o que foi dito. O Perelman fala, né, eu não posso controlar motivos inconfessáveis do que não foi dito, eu só controlo o dito. Então o que for dito tem que ser dito dentro da constitucionalidade. Artigo 310 é apenas a questão de se encaminhar para o juiz de garantias a realização da audiência de custódia. Com a ressalva da videoconferência, da possibilidade. Ele fala em interpretação conforme, né? Poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência, desde que de forma fundamentada. Eu defendo basicamente que se as partes concordarem, não há o que falar. Se a defesa concorda, o réu, a defesa técnica concorda, o réu concorda, o Ministério Público concorda, e o juiz fundamenta a necessidade, não há o que falar em nulidade do ato, né? Porque ele não pode alegar, quem concorre para no ato não pode alegar nulidade. Pois é. Não vejo, para mim, foi muito positiva essa alteração, essa interpretação, né? Conforme que o Supremo Tribunal fez. Enfim, eu defendo isso publicamente há muito tempo, então eu fiquei feliz com essa interpretação do Supremo Tribunal. Artigo 310, parágrafo 4º, transcorrido, a redação era:
transcorridas 24 horas após o decurso do prazo para a realização da audiência, a sua não realização sem motivação idônea ensejará a ilegalidade da prisão, ou seja, era automática, e a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade imediata de decretação da prisão preventiva. Passou despercebido, mas essa possibilidade de decretação da prisão preventiva quando você relaxa é algo muito controverso. É como se você dissesse o seguinte, olha, não tem flagrante, porque digamos que ele foi preso 10 dias depois do fato, vamos colocar assim, não era um crime permanente. E você pudesse decretar a prisão preventiva dele na análise do flagrante. Isso sempre foi muito controverso, sempre se negou essa possibilidade. Vou relaxar a prisão, vou decretar a prisão preventiva, que era um expediente que muitos faziam. Isso. Eu via muito colega fazendo isso com violência doméstica lá atrás, muito antes das alterações da lei 11.340, quando o delegado não fixava fiança. Sim. O delegado tinha a obrigação de fixar a fiança, segundo o entendimento desse entendimento, e se relaxava o flagrante, decretava a prisão preventiva de ofício, porque não tinha de ofício entre aspas, porque eu sempre falo que enviar o flagrante já não é ofício mais, não é a interpretação que vem prevalecendo, mas ainda assim não é algo totalmente sedimentado não. E a interpretação conforme para dizer, olha, é possível que a audiência seja realizada no prazo superior a 24 horas. E aí eu falo assim, o cara às vezes é preso sexta-feira à noite, 8 horas da noite. E até porque a lei foi mais realista. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fala em 72 horas. Sim, Brasil com certeza. Que tudo tem que ser 24 horas, tudo tem que ser para ontem. Rapaz, não tem como. Longas, eu falo simples assim, o cara é preso sexta-noite. Você tem um horário para fazer o plantão. Claro. Não tem como você pegar a estrutura do Poder Judiciário e mandar funcionar 24 horas. Então, assim, se ele foi preso 9 horas da noite, o juiz tem que fazer até 9 horas da noite do dia seguinte. Então, vai pegar, o juiz ficou de plantão, aí haja hora extra, que não recebe, haja plantão, haja... Sim. Hora extra de graça, né? O juiz não recebe, mas sim. Para quem não sabe, o juiz não recebe hora extra. É proibido pagar hora extra de juiz. O que me parece equivocado, né? Que você está trabalhando no final de semana, que é o dia do seu descanso semanal remunerado, naturalmente deveria ser remunerado por ele. Não tem diferença para o trabalhador comum, mas nesse ponto, enfim, há uma certa proibição. E aí a interpretação conforme é basicamente para que o juiz fundamente a possibilidade dele, né, fazer em maior prazo. Eu acho que 72 horas é um bom parâmetro, entendeu? Sobretudo quando você tem algumas dificuldades por conta da distância, né? Isso. Tem a audiência de custódia após a cumprimento de mandado de prisão. Sim, que aí eu falo assim, muitas vezes a gente recebe a comunicação, o cara foi preso em São Paulo, até chegar a comunicação para mim, que ele foi preso e eu consegui marcar audiência, às vezes é 2 semanas. E aí eu vou fazer o quê? Vou liberar o cidadão? Sim. Isso vai acarretar também uma nulidade da prisão? E se o juiz de lá fez, ele tem que ter cuidado que ele não é revisor da minha decisão. Vai soltar depois. Por isso que eu defendo que quem decretou é que precisa fazer. Aí o cara só pode garantir que não houve nenhuma violação de direitos na prisão. Mas ele revisar a minha decisão, ele não tem competência. Pois é. Então, BD, acho que a gente cobriu aqui todo o julgamento do Supremo, né? Das ADINs, enfim. Quem tiver interesse aqui, pessoal, assistir na ordem, né? O primeiro episódio nosso, episódio 7, o episódio 31, o episódio 32, que fala sobre o juiz de garantias. A gente, né, deu um panorama geral sobre o tema e... Enfim, talvez teremos que voltar no futuro, porque como o Instituto é novo, vai ter muita discussão ainda. Claro. Depois que ele for definitivamente implementado, a gente volta, né, VD? Voltaremos. Para falar um pouquinho mais. Valeu. E aí, André... pessoal, saudações alvinegros, ainda seguem o líder. André, obrigado pela proposta. Você que tomou a iniciativa, tá vendo o perigo de juiz ter iniciativa às vezes? Ele fez a proposta da aposta. Mas aí ele assume a consequência. O que eu fiz? Eu tive iniciativa. À parte. Né? É isso aí. Vou só pagar agora. Vou pagar o eu defendo o juiz de garantias, o juiz de iniciativa do juiz. Olha, eu vou publicar uma foto aqui no Instagram pra vocês olharem aí, eu pagando o BD, assim, aposta. E aí você vê a dificuldade de foto.
Já pensou, Se né? vê a Poderiam falar que era o dificuldade quê? de foto. E além de tudo, não houve uma conversão in natura. Ele continua me devendo o almoço. Aquela foto é só uma foto simbólica. Só Eu do ponto de propus vista. pagar o café da tarde. Ah, né? então tá bom. Então Então a gente tá. vai num lugar bacana. Valeu. Abraço a todos. Um abraço a todos. Produção de podcast Fervo Digital.